Livro Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Este capítulo, ele trata da conversão do apóstolo Paulo. Vamos à leitura. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrassem alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Nesses primeiros 2 versículos aí, a gente vê que o apóstolo Paulo, depois do apedrejamento de Estevão, ele continuava, como diz a palavra, respirando ameaças e mortes aos cristãos. Ele, como nós sabemos, foi um perseguidor da igreja, até que o Senhor o converteu quando ele estava no caminho de Damasco. Estas cartas, conforme diz aí o versículo 2, seriam recomendações dos principais, do sinédrio, dos sacerdotes e do sumo sacerdote, para que ele tivesse liberdade para, lá na cidade de Damasco, ele prender quem ele achasse por bem fazê-lo. Ele estava a caminho de Damasco e ele pretendia lá também fazer uma grande perseguição aos cristãos, como ele vinha fazendo. Por isso, ele precisava dessas autorizações. Ele se armou aí, como a gente vê de documentos, e partiu rumo a Damasco para fazer o que ele pensava ser um trabalho a Deus. Como a gente viu, o apóstolo Paulo, ele era muito bem instruído nas coisas do Senhor. Ele tinha um profundo conhecimento das escrituras do seu tempo. Nós sabemos que naquela época não havia o Novo Testamento. É importante a gente lembrar sempre disso, porque como eles procuravam no Velho Testamento as passagens que indicavam ser Jesus o Cristo, alguns perguntam, mas por que eles não falam do Novo Testamento? Porque o Novo Testamento não existia. Veio existir mais tarde, quando tudo que eles, os apóstolos, fizeram, e o que aconteceu na história da igreja, acabou sendo escrito e se constituiu esses documentos que nós chamamos Novo Testamento, e que é a base, o alicerce da igreja cristã. Tá bem, irmãos? Até aí entenderam? Vamos dar sequência aí no versículo 3. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém.
e, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Nós vimos aí que o apóstolo Paulo, nessa época, ainda tinha ele o nome de Saulo. Ele estava com uma caravana de soldados a caminho de Damasco para prender os cristãos. Quando ele estava perto de Damasco, era próximo ao meio-dia, ele viu uma luz muito forte, segundo outra narrativa, mais forte que o brilho do sol. E ele foi derrubado do cavalo, caiu da sua cavalgadura, e ele ouviu então esta voz que o indagou: por que me persegues? Esta foi a primeira vez que Jesus apareceu a Paulo. E nós vamos verificar durante todo o estudo do livro Atos dos Apóstolos que a vida de Paulo, o seu ministério está muito ligado a esses momentos que ele tinha de contato com o mundo de Jesus, contato com aqueles que habitam na vida eterna. O ministério de Paulo é marcado pela manifestação do Espírito Santo, por revelações, por contato que ele tinha com os anjos, por contato que ele tinha com o próprio Jesus, em diversas ocasiões. Tá bem? Isso marca o ministério de Paulo, essas revelações. E a gente, irmãos, precisa entender que do trabalho de Paulo dependeu todas as mudanças que ocorreram na história. Isso fez com que a palavra de Deus deixasse o povo escolhido, né, e fosse levado aos povos gentílicos, às nações que antes estavam lá no conceito dos judeus, sem condições de receber a palavra. Nós hoje temos a vida que nós temos por causa do trabalho do apóstolo Paulo, que fundou a igreja cristã, da qual se formou no correr do tempo toda a civilização ocidental. Tá bem? Então nós aqui, a nossa vida depende ainda hoje de tudo aquilo que fez o apóstolo Paulo. Bem, Jesus disse a ele: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E que aguilhões seriam esses? Seriam as verdades eternas. O Senhor disse assim para ele: é duro para você lutar contra a realidade, contra a verdade, contra a vontade do Todo-Poderoso. Esses são os aguilhões de que falou o Senhor para ele. Embora ele pensasse que estava servindo a Deus, perseguindo os cristãos, ele estava lutando contra Deus. Eu gostaria que os irmãos pensassem, os irmãos que estão nos assistindo também, como nós podemos ser iludidos e enganados dentro da própria igreja. Porque esses homens, incluindo o apóstolo Paulo, eles tinham um grande conhecimento da Escritura Sagrada, do Velho Testamento, que estava à disposição deles. Não basta ter conhecimento da Bíblia, é preciso ter um espírito de verdade habitando em nós. Senão, nós seremos com toda certeza enganados, como foi o apóstolo Paulo, que acabou perseguindo a cristandade, a ponto de Jesus, o próprio Senhor, ter que aparecer a ele para frear aquela vontade que ele tinha de servir a Deus, só que servia de maneira equivocada. Paulo se transforma a partir desse momento. A gente vê que ele
depois de ter ouvido Jesus dizer para ele que ele tinha sido um escolhido, que ele iria saber de tudo que seria feito, ele levanta dali cego. Ele perdeu a sua visão. A gente precisa considerar também que nós, em muitas ocasiões, estamos enxergando com os olhos da carne, mas estamos cegos com os olhos do Espírito. Veja que Paulo, ele via perfeitamente antes da visão celestial. Porém, o Senhor mostrou que, na verdade, ele não enxergava. E o Senhor deixou que ele ficasse agora sem a visão física, de maneira que naqueles dias que se seguiram, ele foi para Damasco, ficar na casa de um homem, ele pudesse refletir e pensar acerca da sua cegueira espiritual. Nos nossos dias, também existem muitas pessoas, muitos pastores e seitas, que pensam estar servindo a Deus, mas com toda certeza, pelos frutos que estas igrejas ou seitas, elas têm oferecido ao povo, a gente sabe que eles não estão sendo guiados por um espírito de verdade. É necessário que tenha um espírito de verdade, que é o Espírito Santo, habitando em nós, para a gente não ser enganado. E quem dá o Espírito Santo para nós é Deus, através de Jesus Cristo. Tá bem? Os irmãos percebem como é a igreja, as dificuldades que a igreja tem para sobreviver. Ninguém pode dizer que este homem, Saulo, ele não era preparado. O homem era bom mesmo. Como é que uma pessoa tão instruída, uma pessoa tão dedicada, pôde perseguir os cristãos, que não ofereciam nenhum tipo de perigo, não faziam nenhum mal às pessoas? Os cristãos eram conhecidos por ter um espírito de mansidão, de tolerância. Eles eram adeptos da não violência, era um reino conquistado com amor, e não com guerra, não com nenhum tipo de sacrifício. Mas mesmo assim, o apóstolo Paulo, nesse tempo que ele não enxergava, ele se chamava Saulo, ele andou muito tempo enganado pelo diabo. Amém? Se ele pôde, se um homem como ele, tão preparado, foi enganado, por que nós não podemos ser enganados também? Não é? Que nós tenhamos cuidado, vigilância, oração, firmeza na igreja, bom conhecimento da Escritura, para nós não andarmos no sentido equivocado. É simples, o sentido é o céu, é para cima. Se nós ensinamos uma doutrina que é do mundo, ela não é uma doutrina de Deus. Porque muitos ensinam a doutrina do mundo. Nós temos que ensinar na igreja que Cristo veio para nos salvar, para nos conceder a vida eterna. Isso é a base da doutrina de Jesus. Nós precisamos de ter bons professores, e Paulo tinha um bom professor. O mestre dele chamava-se Gamaliel. Era um dos rabinos mais centrados lá de Israel. Ele era um homem muito equilibrado, este Gamaliel. Paulo foi instruído por ele. E ele, sob a influência do Sinédrio, via nos cristãos um perigo para os interesses de Moisés. Ele acabou se tornando um perseguidor da igreja nascente. Esses interesses são conflitantes. Os interesses de Cristo são conflitantes com os interesses de Moisés. Basta dizer que a igreja não tem necessidade de sacerdotes. Que o pastor é um cargo apenas administrativo.
que o Espírito Santo pode perfeitamente realizar a sua obra através dos crentes que constituem a igreja. Que a vida verdadeira é a vida eterna, que não existe a morte, a ressurreição é uma passagem da vida terrena para a eternidade, que nós existimos do lado de lá, de posse de um corpo transitório, chamado corpo espiritual, que ninguém fica dormindo no túmulo. Você adormece aqui, acorda do lado de lá na realidade verdadeira, porque lá é a realidade. A vida aqui é aparente, como a fumaça da chaleira. Essas coisas todas conspiram contra os interesses antigos. Não que Moisés estivesse errado, mas a doutrina que ele ensinou foi para um período, desde quando ele fez a revelação até Cristo. Tendo levantado uma nova aliança, a velha aliança perdeu seu sentido. Todas as coisas que vêm da velha aliança, elas não têm mais valor nos nossos dias. Os pastores que ensinam isso ao povo, eles na verdade estão conspirando contra a cruz de Cristo. Isso trará uma consequência gravíssima para eles. A gente tem visto aí pastores defender as coisas antigas por causa dos interesses das organizações das quais eles fazem parte. Como eles têm lá suas cartilhas e os, vamos dizer, ensinamentos que foram herdados lá das gerações passadas, eles continuam alimentando essas coisas sem coragem para mudar. Nós vimos recentemente um pastor que é de uma igreja muito conhecida, inclusive ele é professor universitário, doutor, etc., defendendo o dízimo. Vimos um pregador também, bem conhecido no Brasil, de uma igreja também conhecida, fazendo a mesma coisa. E por que a pessoa defende o dízimo? O dízimo, ele não tem nada a ver com o cristianismo. Não estamos aqui afirmando que a igreja não precisa de recursos e que você não deva participar da colaboração desses recursos para a manutenção da igreja, das obras e até do salário do pastor, quando for o caso. Mas o dízimo, essa palavra, não devia sequer ser usada dentro da igreja, porque ela remonta ao dízimo da época de Moisés. Não é uma prática apostólica. Cristo nunca recebeu dízimos, porque isso era uma obrigação da lei. A lei foi abolida por Cristo. Abolida. Então, por que essas pessoas defendem essas coisas? Porque eles dependem financeiramente das organizações. E se você depende financeiramente da organização, você fica destituído da condição de pregar a palavra de maneira livre, porque você tem que tratar do interesse dos homens. Nós temos feito essa abordagem sobre os dízimos. Alguns irmãos nos escrevem dizendo: olha, pastor, então vamos ter que fechar a igreja. É preferível que o pastor trabalhe e ganhe o seu sustento. Meus irmãos, numa igreja cristã verdadeira, onde os crentes são instruídos na palavra de Deus, qual é o motivo para o pastor ficar à disposição da igreja o dia inteiro? Fala para mim. Nós temos inteligências brilhantes na igreja cristã que não fazem mais do que administrar a vida pastoral, a vida das ovelhas, como se fosse um padre. Não faz outra coisa. Por que esses homens não se tornam úteis à comunidade? Esses homens que têm uma formação cristã genuína, que conhecem a palavra de Deus, seriam pessoas que poderiam prestar grandes serviços à sociedade. Não há razão para você ficar o dia inteiro à disposição das ovelhas. Não é verdade? Se a igreja é cristã. Se nós precisamos do sacerdote, do padre ou do pastor para perguntar para ele sobre todas as coisas que nós vamos fazer, quem tem luz é o pastor. Nós estamos no escuro. Quando a gente morrer vai ser um desespero. Mas
As igrejas foram organizadas dessa maneira. Quem vai chegar lá na frente e dizer para o público que não tem necessidade de pagar dízimos? Quem tem essa coragem? Não é verdade? Isso é só um exemplo. Outras coisas também são postas na igreja como se fossem práticas cristãs, o que não é verdade. Nós temos o caso do jejum. O jejum era combatido por Deus desde o Velho Testamento, uma prática dos judeus. Isaías combate o jejum porque Deus não quer que você fique sem comer, principalmente para pedir para ele coisas do mundo, não é? E todo mundo pratica. É necessário abrir o nosso coração e mudar o que precisa mudar. Sabe por quê? Porque se você estiver andando no caminho errado, você vai ser envergonhado naquele dia. Porque as máscaras vão cair antes da chegada gloriosa de Jesus. Prepara. Se alguém está enganando as pessoas ou mantendo as pessoas sem a verdade revelada, a máscara vai cair. Pode esperar. Porque quando Jesus vier, a luz dele vai destruir os enganos. Nós temos muita coisa errada aí, há muitos séculos, dentro da igreja cristã. E dentro da igreja reformada também. Vamos dar sequência à leitura? Versículo 9, vamos lá? E esteve 3 dias sem ver, não comeu, nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui ele tem poder dos principais, dos sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei a Paulo, quanto deve padecer pelo meu nome. Então o Ananias devia estar lá recolhido nas suas orações, quando ele teve uma visão do Senhor. Ele chamou Ananias, e Ananias respondeu: Eis-me aqui, como se dissesse: estou à sua disposição. Daí o Senhor pede ao Ananias que procurasse numa rua chamada direita, na casa de um certo homem, que tinha por nome Judas, procurasse na casa dele um sujeito chamado Saulo, que era da cidade de Tarso. Ele estaria lá orando. E Ananias, a gente vê que ele foi até a casa de Judas. O Senhor disse a ele que o apóstolo tinha sido um vaso especialmente escolhido para levar o nome dele aos povos gentílicos.
Ananias foi, versículo 17, entrou na casa e impôs as mãos sobre o apóstolo. E disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas e recuperou a vista. E levantando-se, foi batizado. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Amém. Nós percebemos aqui que o Ananias, ele usa um método que na igreja primitiva era muito comum, é o método de imposição das mãos para curar os enfermos, para curar os que estão atormentados de espíritos malignos e para batizar no Espírito. Quando Paulo foi batizado aqui, não foi nas águas, tá bem? Respeitando todo o significado do batismo nas águas, que ainda algumas igrejas têm nos nossos dias. O batismo verdadeiramente cristão é o batismo do Espírito. Não eram todos os crentes que tinham esse dom. O dom de comunicar o Espírito Santo, ele pertencia aos apóstolos e a alguns crentes da igreja primitiva. E Ananias, ele tinha esse dom. Tanto que ele vem ali, põe a mão sobre Paulo, ora, e dos olhos dele cai como que uma escama, algumas escamas, que estavam impedindo a sua visão. Depois que ele volta a ver, ele é batizado por Ananias. Com certeza, a partir daquele momento, ele se transformou num novo homem. Então ele come e passa a conviver com os irmãos durante muitos dias. Nós temos aqui, irmãos, vamos dizer 2 milagres que foram feitos. E os milagres, eles são muito importantes na igreja. São sinais que precisam estar na ordem do dia. O primeiro milagre foi a cura da cegueira do corpo. Os olhos dele estavam cobertos por escamas. Alguma pele seca, alguma coisa assim. Quando Ananias pôs a mão sobre a sua cabeça, essas escamas caíram dos seus olhos. Esse foi um milagre, ele passou a ver novamente. O segundo milagre, e o mais importante milagre, foi o da conversão de Paulo. Quando ele passou, a partir daquele momento, a exercer o seu ministério. Esse é o verdadeiro milagre. Quando nós deixamos a escuridão da nossa vida e passamos a viver com Jesus definitivamente. Tá bem? Esse é o grande milagre, é o maior milagre que Deus faz na igreja, não é curar o corpo, mas é salvar a alma. Esse é o maior milagre. Tá bem? É isso que nós temos que nos preocupar mais. Não adianta a gente fazer aqui uma assembleia só para ficar curando o corpo que vai morrer. Nós precisamos salvar a alma que vai viver. Tá bem? Viver na eternidade. Esse é o primeiro e grande objetivo da Igreja de Jesus. Versículo 20. Vamos em frente. Alguma pergunta dos irmãos? Luciana?
é que ele havia ficado sem comer, não é? Aqui no versículo 19, aonde a palavra diz que ele voltou a comer, ficou confortado. Aqui anteriormente foi dito que ele ficou alguns dias sem comer, orando e penitenciando e refletindo a respeito da vida que ele tinha, até que ele caiu do cavalo. A partir daquele instante que aquela voz falou com ele, começou a vida de um novo homem. Essa conversão, estas mudanças profundas que ocorrem na nossa vida e na vida dos crentes, das pessoas que conhecem a igreja, é de fundamental importância para o futuro da alma. É um momento de mudança. Sem haver mudança, nós continuamos com o fermento velho. Tá? Tem que haver uma limpeza das coisas antigas para que novas coisas, boas novas, possam vir morar dentro do nosso coração. Tá bem? Entendeu, Luciana? Versículo 20. Logo nas sinagogas lá de Damasco, Paulo pregava a Cristo, dizendo que ele era o Filho de Deus. E todos os que o ouviam estavam assustados, atônitos, e diziam: não é este aquele que em Jerusalém perseguia os que invocavam o nome de Cristo? E para isso veio aqui para levar os presos aos principais sacerdotes. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas da cidade, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, tomando de noite os discípulos, o desceram dentro de um cesto pelo muro. Quando Paulo ficou sabendo que ele estava sendo procurado para ser morto, ele se escondeu junto dos discípulos, aguardando um momento adequado para deixar a cidade. A cidade de Damasco, assim como todas as cidades daquele tempo, elas eram cercadas de um grande muro, para impedir que ela fosse atacada por bandidos, ladrões, casos de guerra. Ela tinha toda uma fortificação em volta da cidade. E havia portas por onde as pessoas entravam e saíam da cidade. E os guardas ficaram lá guardando para prender o apóstolo, né? E os irmãos pegaram, colocaram ele num cesto, desceram ele pela muralha, e ele depois saiu dali e foi para Jerusalém. Quando Saulo chegou a Jerusalém, versículo 26, procurava ajuntar-se aos discípulos de Jesus, mas todos o temiam, não crendo que ele fosse discípulo. Chegando lá em Jerusalém, ele tentou se aproximar dos irmãos. Os irmãos ficaram com medo, e com razão. Disseram: esse sujeito aí quer nos prender. Já fez tanto mal aqui entre nós, né? E ficaram com medo dele. Até que houve a intercessão de Barnabé. Né? Veja só aí que no versículo 27 aparece essa figura. Depois passa a ser um grande companheiro de Paulo. Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos. Ele lhes contou como no caminho ele vira o Senhor, ele falara. E como em Damasco falara ousadamente no nome do Filho de Deus. E andava então com eles em Jerusalém, entrando e saindo, quer dizer, com toda a liberdade, começou o apóstolo a andar entre os discípulos de Jesus. Eles foram convencidos por Barnabé de que Paulo tinha mesmo se transformado. Tá bem? A situação era bastante delicada. Paulo falava ousadamente no nome do Senhor,
disputava contra os gregos, que também resolveram matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos o acompanharam para que ele saísse de lá e fosse até a região de Cesareia, e depois o enviaram para Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida e achou ali certo homem chamado Enéias, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. A gente vê aqui, irmãos, que a história agora começa a voltar-se para o lado de Pedro, né? A narrativa do livro Atos. E Pedro, estando diante de Enéias, que era um homem que já estava doente há 8 anos, de cama, ele disse para ele: Enéias, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e faze a tua cama. E logo o doente se levantou. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Ela estava cheia de boas obras e de esmolas que fazia. Era uma mulher dedicada à obra de Deus. E aconteceu naqueles dias que ela ficou doente e morreu. E tendo-a lavado, como era de costume naquele tempo, eles a depositaram num quarto alto. E como a cidade de Lida, onde estava Pedro, era bem perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi em companhia dos irmãos. E quando chegou, eles levaram Pedro até o quarto alto, onde estava o corpo de Dorcas. E todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as suas túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelho e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. E isto foi notório por toda a cidade de Jope, e fez com que muitos passassem a crer no Senhor. E Pedro ficou muitos dias em Jope, na casa de um certo Simão, curtidor. Então, este Simão aqui, a gente vai ver que a história agora passa a se desenvolver na casa dele. Já não mais dando ênfase à vida de Paulo, mas à vida de Pedro. A gente fala aqui que o livro chama-se Atos dos Apóstolos, mas a história, quase toda a história narrada nesse livro, trata da vida de Paulo e da vida de Pedro. Esse Simão curtidor, ele trabalhava com pele de animais. Eles curtiam a pele dos animais para fazer sapato, sandálias, roupas. E como os animais, de uma maneira geral, segundo a lei de Moisés, era tido pelos judeus como impuros, a pessoa que mexia com o couro dos animais era mal vista dentre eles. Por esta razão,
esse Simão curtidor, ele tinha a sua propriedade na beira do mar, não era dentro da cidade. E Pedro foi lá se instalar na casa justamente do homem que mexia com os animais impuros. E lá na casa de Simão curtidor, aconteceram muitas coisas ligadas aos animais impuros. A gente vai ver na próxima reunião de estudo. Que Deus possa abençoar a igreja, guardar os irmãos dos perigos e das tentações desse mundo. Amém.